Então vamos começar aqui. Eu vou lá no site do IF. Lá aqui no site do IF, pegar uma prova antiga para a gente resolver. Aqui. Curso não é curso de vagas não, que cai na prova. Bom, nós temos essas provas aqui. Qual que seria ideal para a gente fazer? Qual que você acha aí? 2024 aqui? Vamos lá então. Matemática, né? Bora. Vamos lá então, né? Olha só, questão 11. Um empreendedor no Brasil de hoje possui várias formas de receber pagamentos, além do dinheiro em espécie, em algumas delas são cobradas taxas pelo banco ou empresa contratada para oferecer o serviço. Dona Lígia é dona de um restaurante e aceita pagamentos na forma de Pix, de cartão de débito ou cartão de crédito. O banco contratado por ela cobra as seguintes taxas. Então aí tem a tabelinha. E é o seguinte: sabe-se que um certo dia ela recebeu R$ 600 em dinheiro, 400 no Pix, 150 no cartão de débito e 1.100 no cartão de crédito. Qual foi o valor total recebido, descontando o valor cobrado pela taxa? Então aqui a gente está trabalhando com porcentagem, né? Porcentagem. Bom, antes da gente resolver, vamos dar uma olhadinha o que é porcentagem? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, ó, porcentagem. Tá? Como o próprio nome fala, né? Vem de por, que é uma divisão. E esse centagem aqui vem de 100. Ou seja, é uma divisão por 100. Tá bom? A porcentagem pode aparecer de três formas. Três características dela, né? Três formas que ela pode ser apresentada. A forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. Geralmente, nos nossos problemas, aparece assim, ó, na forma percentual. Aparece lá, por exemplo, 20%. Mas esse 20% ele também pode ser escrito como uma forma de fração. Ele pode ser escrito como um 20 e o 100 embaixo. Certo? Como é uma divisão por 100, é só você pegar o número 20 aqui e colocar o 100 embaixo. Tá bom? E também temos a forma decimal, que é você efetuar essa divisão aqui, ó, o 20 efetivamente dividido pelo 100. 20 dividido por 100 é 0,2. Como que você faz? É só você, como você está dividindo por 100, ele possui dois zeros aqui no final. E é como se você caminhasse com a vírgula que está escondidinha no 20, duas casinhas. Uma, duas. Então fica 0,20 ou 0,2. Perfeito? Se fosse, por exemplo, 15%, o 15% também pode ser escrito da forma 15 e o 100 embaixo. E a forma decimal é 0,15. Mas afinal de contas, o que a gente quer fazer com a porcentagem? A gente quer calcular o valor de uma porcentagem, né? Por exemplo, quanto que é 30% de 90? É isso que a gente quer saber. Em geral, os problemas querem saber isso. Então vamos pensar, né? Toda vez que eu tenho esse Dzinho aqui, ele está indicando uma multiplicação. Uma multiplicação. Perfeito? Então, se eu tenho 30% de 90, eu escrevo esse cara na forma de fração e multiplico por 90. Então, fica o 30 sobre 100 multiplicado por 90. Tá bom? Então, 30% de 90 é a fração 30 sobre 100 multiplicado por 90. Isso aqui a gente consegue fazer uns cancelamentos antes de multiplicar. Posso cancelar o zero aqui embaixo com esse outro zero. Esse outro zero aqui de baixo com o zero de cima. Tudo bem? Basta então eu fazer o quê? O número de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Não tem nada aqui, professor, coloca 1. E você faz as multiplicações. Então vai ficar 3 vezes 9 dá quanto? 27. E embaixo 1 vezes 1, que é o próprio 1, ou seja, 27. 30% de 90 é 27. Tá bom? Temos algumas porcentagens importantes. Porcentagem de 1%, 10%, 50%. São importantes para a gente conseguir resolver mais rápido, tá bom? O 1%, vamos imaginar, 1% de 70, tá? É você fazer o seguinte,
1 sobre 100 multiplicado por 70. Ou seja, 1 vezes 70 dá quanto? 70. E embaixo, 100 vezes 1 é o próprio 100. Efetuando essa divisão, né, cancelando um zero e caminhando com a vírgula para a nossa esquerda, temos aqui 0,7. Tudo bem? Então, 1% de 70 a gente já pode analisar e fazer o seguinte. Ó, quando eu estou trabalhando com 1%, eu vou caminhar com a minha vírgula 2 casas para a esquerda. Então, só reescrevendo aqui, ó, 1% de 70. Nós já poderíamos vir escrever o 70, e como ele tem uma vírgula oculta aqui, ele caminharia 2 casinhas para a nossa esquerda. Viria 1 e 2. Ficaria esse valor aqui. 0,70 ou 0,7, que é a mesma coisa. Quando eu falo 10%, eu vou caminhar uma casinha só. Aqui era 2 casas. Aqui é uma casinha só. Então, se eu estou fazendo 10% de 70, é a mesma coisa que eu escrever o 70 e a vírgula oculta aqui, ela volta apenas uma única casa. Volta para cá, exatamente aqui. Então fica o número 7. 10% de 70 é 7. E os 50% é exatamente a metade, né? Se a gente simplificasse essa fração, a gente ia perceber que ela é a fração meio, que é a metade. Ou seja, quando eu falo 50% de um valor, 50%, por exemplo, de 70, eu estou falando que é 70 dividido por 2. 70 dividido por 2. Que é 35. Tá bom? Opa, 25, desculpa. 25. Então, 1% você volta 2 casas decimais. 10%, uma única casinha. 50% é a metade. A porcentagem pode ser escrita na forma percentual, que aparece nos problemas, assim, com esse símbolo. Tá bom? Na forma fracionária, que é só você escrever o próprio número e o 100 aqui embaixo. Tá bom? Ó, 15 e o 100 embaixo. E na forma decimal, que é a divisão entre esses dois. Qual que a gente utiliza para fazer as continhas? Nós utilizamos, em geral, a forma fracionária. O problema traz na forma percentual e você escreve na forma fracionária. Tá? Tranquilo? Vamos voltar lá no probleminha para ver como é que a gente resolve ele. Aqui. Bom, vamos lá, né? Só retornando essa parte aqui de baixo. Ó. Sabendo que um certo dia ela recebeu R$600 em dinheiro, então não vai ter taxa nesses 600. Então 600 sem taxa. Tá? 400 no Pix. Então no Pix aqui ó, vai ter um desconto de 1%. Então a gente calcula 1% de 600. A gente acabou de ver que quando tem 1% eu volto 2 casinhas. Então isso aqui vai ter um desconto de R$6. Tudo bem? Porque ó, deixa eu escrever aqui. Ó. 1% de 600. Eu posso cancelar aqui os zerinhos. É o próprio número 6. 1 vezes 6 e 1 vezes o 1 que está aqui embaixo. Então eu vou ter que descontar 6. Perfeito? Então ela recebeu 600, porém tem que descontar 6. Então ela recebe 594. Tranquilo? Lá no cartão de débito tem que descontar 2%. E ela recebeu de débito R$150. Então, vou ter que calcular quanto que é 2% de 150. Tá bom? Então, olha só, eu consigo cancelar um zerinho. E aí eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 15 dá 30. E embaixo o número 10. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 10 é o próprio 3. Perfeito? Então aqui ela recebia 150, porém desconta 3. Então ela vai receber 147. 147. Bem, no cartão de crédito, 3%, que é aqui, ó, R$1.100. Então aí você calcula 3% de 1.100. Deixa eu apagar aqui. 3% de 1.100. Aqui eu consigo cancelar 2 zeros. Cancelo aqui também. Coloco 1 aqui embaixo e faço a multiplicação das frações. O 3 vezes esse valor e o 1 vezes 1. Na verdade, 1. Aqui embaixo a gente já sabe que vai ficar 1. Nem precisa escrever. E aqui é 3 vezes 11, que dá 33. Tudo bem? Então, ela iria receber 1.100, porém, tem um desconto de R$33. Realizando aqui a subtração, né? Pega emprestado, aqui vira 0, aqui vira 10, mas empresta vira 9. E aqui ficou 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 3, 6. 0 e 1. 1.067. Tá bom? 1.067.
falta a gente somar esses caras juntamente com os 600. E aí a gente obtém a nossa resposta. Vamos fazer ela aqui. 594, 147, 600, já vou colocar aqui, e 1067. Somar tudo. Tá? Aqui eu vou somar 7 com 7 dá 14, com mais 4 dá 18, sobe 1. 1 mais 9, 10, e 6 mais 4 também 10, então eu tenho 20. 0 sobe 2. 5 com 1, 6, com mais 6, 12, 13, 14. 4 sobe 1, e o 2 aqui. 2000, ixi, deu errado aí. Ué, somei errado. Ixi, somei errado, peraí. Onde está o erro aí? Somei errado. Vou somar de novo aqui. Deixa eu só conferir. Aqui era... Peraí. Fiz errado aqui, gente. Ó. O 600 é em dinheiro, então aqui não é 600. Aqui é de 400. Então é 400 menos 4, 396. Aqui é 2% de débito, certo? É isso aí. Calculei do 600, não era do 600. Agora sim. 7 com 7, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 0, sobe 2. 6 com 4, 10. Com 9, 19, 20, 21. 1 sobe 2. 6 com 3, 9. Com 10, 11, 12. 2 sobe 1. 2.210. Aqui, letrinha A. Bom, letra A, nossa resposta. Essa tinha mandado aqui, né? Agora que eu vi. É isso aí, verdade. Vamos lá para a próxima. É isso aí. Observou certinho. Aí depois eu disponibilizo o nosso rascunho aqui, ó. Esses rabiscos que eu vou fazendo aqui. Bom, vamos ver aqui. Seu Isidro é aposentado e tem alguns problemas financeiros. Veja algumas informações do extrato de sua conta até agora, no mês de setembro. Então ele tem aqui as datas, os valores, né, as inscrições, e os valores. Se é negativo, ele acabou gastando. Se é positivo, ele recebeu. Né? E tem um valor desconhecido aqui. Vamos ver. Sabendo que no final do dia 8 de setembro, o seu saldo era 76,85 negativos, qual é o valor escondido de X, referente ao pagamento do cartão de crédito? Então, aqui para a gente resolver, é uma equaçãozinha do primeiro grau. Né? Basta a gente somar todos esses valores e igualar a esse cara aqui, ó, negativo. A gente somar ele e igualar esse valor negativo, a gente descobre o valor de X. Então, vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Menos 112,53. Tá? Esse cara já foi. Mais 1320. Não precisa colocar o vírgula 00 quando ele tiver, não. Tá bom? Menos 210,15. Mais o X. Mais o 50. Isso tudo é igual a esse cara negativo. Menos 76,85. Tá? Vamos agrupar os negativos, né? Somar os negativos desse lado aqui, ó. Esse e esse. E somar também os que estão positivos. Esse e esse vai facilitar o nosso cálculo. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Vou pegar os negativos primeiro. 1, 2, 5, 3. E esse daqui. 2, 1, 0, 15. 3 com 5. 8, 6, 2, 2, 3. Tá bom? Esse é o negativo que nós temos. 68. Agora vamos fazer os positivos. Que é esse cara e o 50, né? Que a gente já consegue fazer de cara. 1.370. Tá bom? Mais x é igual a esse daqui. Tá bom? Posso realizar essa operação e depois mandar lá para o segundo membro, que é negativo. Isso.
Vamos fazer essa operação aqui. Aqui nós temos um número positivo e um número negativo. Então nós vamos ter uma operação de menos, né? Uma subtração, tá bom? Você deve esse valor e você tem na carteira esse outro. Então nós temos que subtrair. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Se na prova pudesse apagar, né? Isso é tão bom. 1370, vou colocar vírgula 00 para facilitar, menos 322,68. Então eu faço a subtração, vou começar aqui com o 8, desculpa, com 7, que vira 6, aqui vira 10, mas empresta vira 9, aqui vira 10, porém vira 9, aqui vira 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. 9 menos 2, 7. 6 menos 2, 4. 0 e aqui 1, tá bom? Então nós temos 1047,32 mais x é igual a esse menos 7,685. Tá bom? É interessante a gente analisar o sinal aqui, tá? Aqui nós temos um negativo, olha só, um negativo e aqui um positivo. Como nosso positivo é muito maior do que o nosso negativo, o nosso sinal aqui é positivo, tá bom? Não entra naquela de mais com mais é menos, não. Você vai ter que analisar quando a operação é de mais ou menos, de adição e subtração, qual é o maior, tá? O maior, digamos assim, em módulo, né? Na linguagem correta. Mas qual número é maior? Se é o 1370 ou o 322. A gente já consegue ver que é o 1300. Então, vai acompanhar o sinal dele, que era positivo, tá bom? Então, esse cara agora, eu vou mandar lá para o segundo membro, e ele vai com o sinal trocado, então vai ficar negativo, certo? Então, meu x é igual a menos 7,685 menos 1047,32. Aqui eu tenho duas dívidas, né, as duas despesas. Então, eu vou ter que somar, percebe? Eu tenho duas despesas. Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui no cantinho. 1047,32 somado com... Eu esqueço o sinal dele, inicialmente. Somando, 2 mais 5, 7. Opa, será que já tem algum aí com 7 no final? A gente já para agora. É brincadeira. Tem o 7 aqui. 8 com 3 dá 11. 1 sobe 1. 1 com 6 dá 7. Com 7, 14. 4 sobe 1. Aqui a vírgula acompanha. 1 mais 7, 8. 9, 10, 11, 12. 2 sobe 1. E aqui fica 11. Então, esse cara é negativo. Tá bom? Esse daqui é a nossa resposta. Que é a B. É isso, né? É a resposta B. Então, é a letrinha B, a nossa resposta aí no caso. Certo? Opa, vou ver se é mais uma aí. É isso aí. Aqui era equação, né? Equação do primeiro grau. Vou fazer um resuminho de equação do primeiro grau. Bom, equação do primeiro grau. Deixa eu fazer um traço aqui. Equação do primeiro grau. No caso, a equação do primeiro grau com uma incógnita. Ou seja, um único valor no x. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Bom, equação. Tá? Para ser uma equação, nós temos que ter 4 elementos. Primeiro, nós temos que ter números. Óbvio, né? Nós temos que ter operações. Aqui nas operações entra adição. Vou colocar o símbolo só. Adição, subtração, divisão, multiplicação. Tá bom? Temos que ter números, operação, igualdade. Igualdade aqui entre o sinal de igual. Você tem que ter numa equação o sinal de igual. E temos que ter as letras. Incógnita. Incógnita. Tá? Que a nossa letra geralmente é o x. Geralmente, mas pode ser qualquer letra. Tá bom? Bom, por que eu falo que é primeiro grau? Porque quando nós vamos fazer uma equação, por exemplo, x mais 3 é igual a 10. 2x mais 3 é igual a 10. Ela é primeiro grau porque o expoente que está na incógnita, que está no x, é o número 1. É o carinha que está aqui escondidinho, é o 1. Tá bom? Então, por isso que ela é do primeiro grau. Se tivesse o número 2 aqui, ela seria uma equação do segundo grau. Se tivesse o número 10, equação do décimo grau. Com uma incógnita, ou seja, apenas uma letra, apenas o xzinho. Tá? Poderia também, tem equações, no caso, que tem assim, ó, 2x mais y é igual a 15. Aí é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Perfeito? Duas incógnitas. E para resolver uma equação do primeiro grau, é muito simples. Vou pegar um exemplo aqui. Tá? Antes do exemplo, eu vou colocar o que tem que ser feito. Como resolver uma equação do primeiro grau. Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Tá?
como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, nós vamos ter o quê? Uma regra e um objetivo. Sempre, tá bom? Regra. Qual é a regra? Toda vez que passo entre aspas, tá? Passo pelo igual, inverte a operação. Óbvio que não vai estar assim no livro, né? Aqui é bem informal, só para você lembrar para sua prova. Toda vez que eu passo pelo igual, eu inverto a operação. Como assim? Se era mais, vai virar um menos. Se era menos, vai virar um mais. Se era vezes, vou colocar o vezes como um pontinho. Se era vezes, vai virar divisão. Se era divisão, vai virar vezes. Se era raiz, vai virar uma potência, tá? Raiz de x aqui, por exemplo, x elevado ao quadrado. E se era uma potência, vai virar uma raiz. Perfeito? Vai inverter realmente a operação. Certo? Bom, além dessa regra, nós temos um objetivo. Objetivo. Qual que é nosso objetivo? Nosso objetivo numa equação do primeiro grau é separar as letras dos números. Aqui eu não vou entrar naquela história, balança e tudo mais, né? Eu não vou entrar nessa questão. Eu vou ser bem prático para você pegar e resolver a questão na hora. Tá bom? Então, o que você precisa lembrar de equação? Você precisa lembrar que uma equação tem que ter número, operação, igualdade, tem que ter o sinal de igual e tem que ter incógnita. Tá bom? Por que é do primeiro grau? Que o maior expoente aqui é 1. Por que é com uma incógnita? Porque só aparece uma letra. Se tiver duas, é duas incógnitas. Esse daqui não é com uma incógnita. Perfeito? E para resolver, nós temos que lembrar da regra e do nosso objetivo. Toda vez que eu passo pelo igual, eu inverto a operação. E o nosso objetivo é separar a letra do número. Então, olha só. Rapidinho aqui. Ó. X mais 3 é igual a 10. Qual é o meu objetivo? Separar a letra de número. Como assim separar a letra de número? Deixar assim, ó. Letra igual do outro lado número. Ou então, assim, ó. Número igual a letra. Tá? Então, ó, eu tenho uma letra aqui e eu tenho dois números. Para eu separar, esse cara precisaria estar desse lado. Quando eu falo separar, eu estou falando que está ficando de um lado do igual a letra, do outro lado o número. O igual está separando esse cara, tá bom? Então, é isso, né? Então, para eu cumprir o meu objetivo, que é separar a letra do número, bastava o número 3 vir para cá. Se ele vai para lá, eu tenho que lembrar da minha regra. Qual é a minha regra? Toda vez que eu passo pelo igual, eu inverto a operação. Se a operação que estava acontecendo aqui era o mais, ele vai passar para o outro lado com um sinal de menos. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 10 menos 3. O 3 que estava aqui virou menos 3 por causa da nossa regra. Beleza? Então aqui eu faço x é igual a 10 menos 3. 10 menos 3 é 7. Acabou a nossa continha. Essa daqui é chamada de raiz. Ou solução. Perfeito? Então pode ser que tenha lá um probleminha que fala assim, ó, qual a raiz da equação? Qual a solução? É a mesma coisa. É o valor que eu vou substituir o x aqui nessa equação para ser verdade. Olha só, se eu pegasse aqui e colocasse o número 7 no lugar desse x, você concorda? Ó, iria dar exatamente 10. 7 mais 3 deu 10. Então, sim, ela é a solução. E numa equação do primeiro grau, ela tem apenas uma solução. Perfeito? No máximo uma solução. Ou pode ter nenhuma. Tá? É, exatamente isso. Bom, vamos continuar. Vamos pegar uma outra equação aqui. Ó. 2x mais 5 é igual a 9. Tá bom? Mesma ideia. Regra e objetivo. Qual é a regra? Toda vez que eu passo pelo igual, eu inverto a operação. Qual é o objetivo? Separar a letra dos números. Então, para eu cumprir meu objetivo, esse cara seria bacana estar do outro lado. Que eu iria começar a separar as letras dos números. Eu tenho letra e aqui eu tenho número. Então, eu vou separar. Então, olha só. Vai ficar assim. O 2x, o igual e o 9 permanece. Porque o que está sendo mudado de lado é apenas o número 5. E o 5 tem um sinal positivo. É mais 5. Toda vez que eu passo pelo igual, eu inverto a operação. Então, se era mais, virou menos. Menos 5. Então ficou 2x é igual a 9 menos 5, que é igual a 4. Certo? O 2x igual a 4 ainda não está exatamente do jeito que a gente quer. Letra igual a número. Tem esse 2 que é um número, né? O que eu tenho que fazer com ele? Passar para o outro lado. Toda vez que eu passo pelo igual, eu inverto a operação. A operação aqui é vezes. Tá bom? Quando eu tenho assim, ó, 2x, está indicando que é 2 vezes o x. Então, o 2 que está aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter a seguinte expressão. X é igual a 4 dividido por 2. Era vezes, passou para o outro lado, inverteu a operação, não vira menos, tá? Porque a operação aqui era de vezes. Virou divisão. Então, meu x aqui é igual a 2. Acabou a nossa equação. Beleza? Tranquilo nas equações aí?
Tranquilinho? Vamos lá na nossa questão 13. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode ir perguntando, pode digitando também no chat, não tem problema nenhum. Questão número 13. No quadro a seguir, temos um gráfico com o resultado das notas de matemática de um determinado processo seletivo. Então isso aqui também está no edital atual, né? Que é trabalhar com gráficos. O gráfico em questão aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico de barras ou de colunas. Na verdade, colunas, tá? Colunas é quando ele está aqui em pé. Dessa maneira, tá bom? Imagina a nossa coluna, ela fica assim, quando a gente está em pé. Né? E as barras são aquele gráfico que vem de assim. Bem assim. Tudo bem? Então aqui nós temos a quantidade de estudantes e nós temos aqui as notas que eles tiraram. Certo? E aqui a quantidade de estudantes que tirou a respectiva nota. Por exemplo, de 8 a 10 aqui, ó, nós tivemos 30 estudantes que tiraram essa nota. Bom, vamos lá. Qual o percentual? Percentual nós já falamos, né? Nós até escrevemos que é a porcentagem. Qual o percentual de estudantes que tiraram nota maior ou igual a 6? Então, para tirar nota maior ou igual a 6, eu estou falando desses caras aqui, ó, desse e desse daqui, correto? Dessas duas barras. Então, eu preciso saber, primeiramente, quantos estudantes tem, porque o meu problema não fala, e preciso saber quantos que tiraram a quantidade total, certo? O total de estudantes, né? O total de estudantes, a soma de todos eles é o meu 100%, é o meu todo, certo? Os estudantes que tiraram nota maior que 6, maior ou igual a 6, né? Vou até escrever assim, ó, nota, escrevi, ó, maior ou igual a 6, é o que a gente está buscando, tudo bem? Vamos ver quantos que tiraram nota maior ou igual a 6. Esse é o símbolo, tá bom? Maior e igual a 6. É 30 mais 42. 30 mais 42 dá quanto? 72, né? São 72 alunos. Eu somei esses caras aqui, ó. Tudo bem? Qual é o total de alunos? O total de alunos. Então nós já temos 72 aqui, 82, 98 e 2. Nós temos um total de 100 alunos. Então, quantos tiraram maior que 6? 72 alunos de um total de 100 alunos. É como se fosse também o estudo de frações. E o legal é que essa fração já tem o 100 aqui embaixo. Então, se ela já tem o 100 aqui embaixo, lembra do nosso exercício que nós escrevemos ali? Se ela já tem o 100 embaixo, olha aqui, ó. Se ela já tem o 100 embaixo, aqui, se ela já tem o 100 embaixo, para eu escrever na forma percentual, basta eu só pegar somente o número de cima. No caso aqui, 20 sobre 100, o percentual é 20%. Então aqui vai ser o 72 e o 100 embaixo, então o percentual é 72%. Então a resposta aqui é a letra C. Beleza? Essa foi legalzinha também. Estão entendendo aí? Tá tranquilo? Deixa eu ver se tem alguém aqui no grupo. Às vezes a pessoa coloca para entrar e eu não consigo. E eu não consigo enxergar na hora. Mas se alguém mandar lá no grupo qualquer coisa, vocês podem avisar aqui para mim que eu permito a pessoa entrar, tá bom? Vamos lá. Sávio é um garoto muito curioso e resolveu calcular a altura da caixa d'água utilizando um teodolito, tá bom? O que é um teodolito? Teodolito, tá? O teodolito é um instrumento utilizado para medir ângulos. Vou até escrever aqui, ó. Teodolito. Ali. Isso é um teodolito, tá bom? Então a pessoa, deixa eu mudar aqui, a pessoa, ela tem esse aparelho, esse equipamento, e ela consegue medir o ângulo, tá? Olha lá, ó. Olha que legal esse aqui. Ela consegue medir o ângulo, medir distância. Claro que esse aqui é bem sofisticado, né? Mas ela consegue fazer uns cálculos bem interessantes. Olha lá. O teodolito, tal, distância da inclinação, e ele consegue fazer o cálculo do ângulo, né? Ele consegue medir essa angulação aqui. Perfeito? Ele consegue fazer isso. Bom, vamos lá. Um teodolito caseiro e uma fita métrica. Baseando-se no que estava aprendendo na escola, acompanhe os seus resultados. Então ele tem os resultados dele, né? Ele fez um croquis, que a gente chama, esse desenho aí, é um croquis para trabalhar o nosso problema. Então aqui está o teodolito. E esse teodolito forneceu um ângulo de 31 graus com o horizonte, né? E perceba também, pessoal, que aqui nós temos um triângulo muito específico, que é um triângulo, ó, retângulo, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, tá bom? Triângulo retângulo bem interessante. Ao chegar na sua casa com um transferidor
é um instrumento que você constrói os ângulos, tá? É aquele, daquela maneira que a gente tem, né? Aquela regrinha que o pessoal rega torta, não sei o quê. Aí, aquela assim. E compasso, que é aquele outro que tem duas perninhas, e você faz círculos. Ele desenhou em uma folha de papel um triângulo com os ângulos internos ao do experimento e anotou as medidas de seus lados. Segue o desenho. Então ele fez esse desenho aqui que a gente acabou de ver. Né? Ele colocou mais informações. Perfeito. Então aí, considerando que ele fez o cálculo corretamente, com os valores apresentados em seu desenho, qual foi o valor encontrado referente à altura da caixa d'água? Tá? Qual o valor referente à caixa d'água? Então aqui a gente tem que observar que, olha só, nós temos aqui, vai entrar semelhança de triângulos, tá? Razão e proporção também. Porque na vida real, você percebe que essa distância aqui, ó, essa que eu estou fazendo de vermelho, é 30 metros, tudo bem? É 30 metros. O desenho dele virou 10 centímetros, perfeito? 30 metros virou no desenho dele 10 centímetros. A altura aqui nós não conhecemos. Porém, no desenho que ele fez, deu 6 centímetros. Então a gente pode criar uma relação. Tá? Se está falando para a gente, né, que ele fez o cálculo corretamente, que ele representou utilizando aí o transferidor e o compasso, quer dizer que ele seguiu as proporções do nosso desenho. Tá bom? Então eu vou meio que redesenhar aqui. Ó. Certo? Esse cara aqui, ó, tem 30 metros. E ele virou 10 centímetros no desenho. A altura eu não sei, que é da caixa. Porém, uma observação interessante é que o teodolito, ó, essa daqui não é a altura total da caixa. Isso aqui não é a altura total da caixa. Tem 1,5 metro, que é a altura do teodolito. Nós precisamos depois adicionar 1,5 metros. Tá bom? Então nós precisamos observar essas coisas. Então vamos analisar. Ó. Aqui 10 centímetros, aqui 30 metros. Então eu posso criar uma proporção. Ó, o 30 está para 10. Certo? Assim como eu peguei aqui o 30 primeiro, eu vou pegar o x. Tudo bem? Tem que pegar na sequência. Ó. Se dessa figura eu estou colocando aqui em cima, eu tenho que colocar ali primeiro. Certo? E aqui o número 6. E aí eu faço as multiplicações cruzadas, né? Multiplico cruzando. Vai ficar 10 vezes x, 10x. E 30 vezes 6, é só a gente fazer, né? Quanto que é 30 vezes 6? É só lembrar, 3 vezes 6, na tabuada, dá 18. E como tem um zero a mais, 180. Então meu x é 180 sobre 10, que dá 18. Então, na vida real, aqui é 18. Porém, nós não podemos esquecer que tinha 1,5 metros, que dá a altura do teodolito, para completar a nossa altura da caixa d'água. Certo? Então nós precisamos adicionar 18 metros mais 1,5 metro. Isso aqui nos dá 19 metros e meio. Bom, 19 metros e meio. Perfeito, tá aqui. 19 e meio. Legal? O que a gente pode escrever desse probleminha? Nós podemos escrever sobre tipos de triângulo. Vamos escrever aqui, tipos de triângulo. Tá? Vamos escrever aqui. Triângulos. Triângulo. O que é um triângulo? O triângulo é uma figura plana que possui 3 lados e 3 ângulos. Então vamos escrever aqui, ó. Uma figura plana que possui 3 lados e 3 ângulos. Perfeito? Então vou desenhar aqui um triângulozinho. Aqui, um lado, 2 lados, 3 lados. E os ângulos são esses caras aqui, ó. São chamados, inclusive, de ângulos internos. Perfeito? Se eu chamar aqui o A, o B e o C, eu posso falar que o A, o B e o C são os ângulos. Se eu escrever aqui Azão, Bzão, Czão, são os vértices, né? Nem vou colocar AB, BC e AC são os lados. Perfeito? Beleza? Coisa importante, a soma deles é 180 graus. Tipos de triângulo, ou seja, esses caras aqui, ó, tá pessoal? O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Qualquer tipo de triângulo vai ter essa relação. Qualquer um deles. Perfeito?
Bom, nós podemos classificar nossos triângulos. Classificação de triângulos. Podemos classificar os nossos triângulos. Nossa classificação, ela tem duas formas de classificar. Quando nós classificamos referente ao lado, tá bom? E quando nós classificamos em questão de ângulo. Como nós falamos que o triângulo tem lados e ângulos, então nós podemos classificar seguindo essas duas estruturas. No lado, nós temos três tipos importantes aí. Nós temos o equilátero, quando a medida dos lados são todas iguais. Eu vou escrever aqui, ó, equilátero, certo? O que o equilátero tem? Todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Certo? Então nós temos todos os ângulos e também todos os lados iguais. Esse é muito importante, então marca com uma estrelinha aí, nós vamos utilizar ele sempre na nossa prova. É importante que você saiba, tá? Nós temos aqui também o isósceles. O que é o isósceles? Outro bastante importante, bastante frequente nas provas do IF, é aquele que fala que nós temos dois lados iguais, tá? Isósceles. Beleza? O que o isósceles tem? Dois lados iguais e ângulos da base iguais. Como assim, professor? Ângulos da base. Aqui nós temos a base, tá? Esse cara. Esse ângulo e esse ângulo são iguais em todos os triângulos isósceles. Beleza? E nós temos um terceiro que é o escaleno, tá? É um triângulo que escaleno. Ele tem três lados com medidas diferentes. Três lados com medidas diferentes. Três lados com medidas diferentes. Beleza? Então nós temos esses caras aí que são importantes. Qual que eu quero destacar para vocês? Equilátero e o isósceles. São os dois brabão aí do negócio. Bom, importantíssimos eles. Nós temos a classificação quando nós temos que levantar a questão do ângulo. Então o primeiro triângulo que eu quero trabalhar com vocês é o triângulo retângulo. Tá bom? Triângulo retângulo. É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ó, exatamente 90 graus. É um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Tá. Ele é muito frequente aí no Teorema de Pitágoras, né? Possui ângulo de 90 graus. Tudo bem? Esse ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Perpendicular, tá? Toda vez que fala assim, ó, forma um ângulo perpendicular também, está entrando aí em 90 graus. Deixa eu desenhar esse 90 mais bonitinho. Aí. Tá bom? Ele é frequente aí no Teorema de Pitágoras. Beleza? Teorema de Pitágoras. Esse daqui você pode anotar aí uma estrelona bem grande, que também é muito importante. Muito frequente aí nas provas. Nós temos aí o triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? O acutângulo, na verdade, todos os ângulos, esse é um exemplo só, todos os ângulos são menores que 90 graus. Tá bom? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Então esse cara é menor que 90 graus. Todos eles são ângulos agudos. Perfeito? Esse é um exemplo, tá? Bom, e o obtusângulo? Lembra lá de ângulo obtuso? É o ângulo que possui mais do que 90 graus. Esse cara aqui é maior do que 90 graus. Esse é o triângulo obtusângulo. Beleza? Obtusângulo. O que ele tem de especial? Possui um ângulo maior que 90 graus. Certo? Esses são os caras. Tudo bem? Beleza? O que a gente pode mais extrair desse problema? A questão da proporção, né? Semelhança de triângulos. Então, quando eu for criar uma semelhança de triângulos, eu tenho que estar muito atento. Onde que ele é semelhante? Olha o meu desenho aqui. Eram dois triângulos retângulos. Então, esse cara, nós temos que ter uma boa relação com ele, né? Então, nós temos aqui a hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser equivalente a outra hipotenusa. O maior lado aqui vai ser equivalente ao outro maior lado. E na hora da gente criar a proporção, se nós pegamos sempre esse cara primeiro, na primeira fração aqui, nós temos que pegar a medida desse triângulo na segunda fração também, tá? Então, se eu peguei o 30 aqui em cima, eu tenho que pegar o x, porque é em relação a esse triângulo.
Se eu tivesse pego o número 10 primeiro, tivesse feito aqui, ó, 10 e o 30, teria que ser assim, ó, 6 e o x. Iria dar a mesma coisa, tá? Se eu multiplicasse aqui, ó, 10x igual a 180. Iria dar a mesma coisa. Mas nós não podemos inverter, tá? Você pega o 30 e o 10, depois você pega o 6 e o x. Aí não tem como, aí dá errado. Beleza? Vamos lá, questão número 15. Após ter percorrido 2/3 de uma trilha e na sequência caminhado mais 1/4 no trajeto pretendido, um ciclista verificou que ainda faltavam 2.000 metros para o final. Ao concluir seu passeio, qual seria a distância total percorrida em quilômetros? Então, vamos lá analisar. Certo? Então, ó, aqui vai ser o início e aqui o final. Certo? Após ter percorrido 2/3 da trilha, então olha só, vou dividir aqui rapidinho para vocês. 2/3, então aqui é 1/3, 2/3, ele está aqui, ó. Já andou isso aqui tudo, ó. 2/3. E caminhado mais 1/4 do trajeto pretendido, então mais 1/4 aqui, tá bom? Eu estou entendendo que seja essa a ideia. Mais 1/4 aqui, ó, mais 1/4. Ainda faltavam 2.000 metros, essa quantidade aqui, 2.000. Para o final, ao concluir o seu passeio, qual seria a distância total percorrida em quilômetros? Aqui está em metros e eu quero saber em quilômetros, tá bom? Então, olha só, para a gente completar essa figura toda, nós temos que ter o todo. E o nosso todo é o número 1, tá bom? Então, ó, 2/3 mais 1/4 mais essa distância que foi de 2.000 metros, que eu vou chamar de x. Isso aqui tem que ser igual a 1, tem que ser igual ao meu todo. Tem que ser igual ao trajeto completo, tá? Essa distância que está 2.000 aqui eu vou chamar de x. Perfeito? Depois a gente descobre que... Primeiro eu quero descobrir que fração que é esse x, para eu fazer a relação com 2.000 metros. Tá bom? Então por isso eu coloquei ela como x. Eu quero saber qual fração que ela qual que é a fração que ela equivale. Beleza? Então primeiro eu vou fazer essa adição de frações. Então eu vou somar esses caras aqui. Ó. Como que eu faço essa adição? Você pode calcular o IMC ou você pode fazer aquele método, que é o método multiplica aqui embaixo. 3 vezes 4 dá 12. Né? E multiplica cruzando aqui. 2 vezes 4, 8, mais 3. Isso aqui dá 11 dozeavos. E para completar o trajeto todo, faltou o x para dar 1. E para dar 1, seria 12 partes de um total de 12. Ou seja, esse x é igual a 1 sobre 12. Por que 1 sobre 12, professor? Imagina lá, ó, uma fração. O negócio dividido em 12. Dividido em 12 partes. Você já pegou quantas partes? 11. Então, 11 partes. Quanto que falta para completar a figura toda? Falta uma parte de 12. Por isso que o x vale 1 de 12. Então, 1 dozeavos é igual a 2.000 metros. Uma parte de 12 é igual a 2.000. Quanto que vai ser a parte total? Então eu coloco o x aqui embaixo. Tá? E aí eu multiplico 1 vezes x, que é o x, e 2.000 vezes 12. 24, né? 2 vezes 12, 24. E adiciono 3 zeros. Aqui em metros. Mas como eu quero saber em quilômetros, basta eu dividir por 100. Certo? Opa, 100 não, 1000, né? Dá 24. Então meu x é 24 km. 24 quilômetros. Beleza? Tchau, gato. 24 quilômetros. Letra B. Tranquilinho essa, né? Nem tanto, né? Vamos imaginar aí. Dá pra gente escrever alguma coisa sobre fração também. Bom, a figura a seguir representa um terreno hexagonal. Tá? Hexagonal aqui, ó. Hexagonal. O que é hexagonal? Tem a forma de 6 lados. Hexagonal, 6 lados. Não regular. Por que não regular? Porque imagina o hexágono, né? Ele seria aquela forma que... Quando eu falo não regular, tá? Só para deixar mais claro. Não regular é quando você tem medidas diferentes. Por exemplo, essa distância aqui, ó, é diferente dessa distância. Então torna a figura não regular. Então se eu tivesse, por exemplo, um quadrado, o quadrado é regular. Porque todos os lados são iguais. Tá bom? O triângulo equilátero lá, ele é regular. Por quê? Todos os seus lados são iguais. Aqui é não regular. Os lados têm medidas diferentes. Numa malha com quadrados de lados iguais a 10 metros. Tá bom? Então aqui, ó, tá desenhadinho, ó, 10 metros. Sabe-se que nessa região, pouco valorizada, cada metro quadrado custa... Falou aqui, ó, metro quadrado, lembrou o quê? Área. Área. Custa apenas R$20. Qual seria o preço desse terreno? Ou seja, nós temos que calcular a área desse terreno, né? Vamos calcular a área desse terreno e a gente multiplica por 20.
Essa que é a ideia, calcular a área do terreno. Certo? Áreas. Vamos lá? Áreas. Áreas de figuras planas. Bom, área representa o quê? Uma superfície. A área está associada à palavra superfície. O local no espaço. O local no plano, melhor dizendo. O local no plano. Então, toda vez que eu falo de área, eu estou pensando na região interna da figura. Essa parte rosinha aqui, ó. Tá? Isso é a área da minha figura. E pode ser um quadrado, retângulo, losango, hexágono, enfim. E eu já vou aproveitar e escrever perímetro. O perímetro é o contorno, entre aspas, aí, com muito aspas, né? É o contorno da figura. É a medida da soma. Não, é a soma das medidas. É a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Claro, de uma forma bem grosseira, tá, pessoal? Isso aqui não é definição formal, né? Porque se a gente for pensar assim, pô, o perímetro de uma circunferência, né? Ela não tem lado, né? É pra gente imaginar o contorno dela, tá? A região ali que periférica da nossa figura, tudo bem? Isso é o perímetro. Para calcular o perímetro, é só você somar as medidas dos lados. Para calcular a área, tem duas formas, tá? A área pode ser apresentada como no desenho, numa malha quadriculada, como é o exemplo aqui, tá? E para calcular a área, é só você contar a quantidade de quadradinhos, tudo bem? A quantidade de quadradinhos que nós temos na nossa figura, completas, tá? Ou então a gente utiliza fórmulas, né? A gente utiliza algumas formulinhas mesmo, né? Quais são as principais? Área do quadrado. Área do quadrado, tá bom? Qual que é a área do quadrado? Temos o quadrado aqui. O quadrado é uma figura regular, que possui 4 lados iguais e 4 ângulos também iguais. E esse lado aqui do quadrado chama exatamente lado. Eu posso chamar ele de L, minúsculo. Então a área desse quadrado é L multiplicado por L. Lado vezes lado. Professor, por que você escreveu esse A? Esse A está simbolizando a área, tudo bem? Então a área também pode ser escrita como lado ao quadrado. Tá bom? A área do quadrado pode ser escrita dessa maneira. Bom, área do retângulo. Eu não vou passar de todos, tá? Vou passar das principais. Área do quadrado, área do retângulo, área do triângulo, área do trapézio, tá? Porque o trapézio já foi frequente também, já caiu uma questão na prova do Instituto Federal, se eu não me engano, de 2022 ou 2023, caiu uma área de um trapézio, tá bom? Então vou passar aí para vocês também. Então, temos aqui o retângulo, certo? Temos aí o retângulo. O retângulo tem isso aqui, parte de baixo, chama base. Então eu vou simbolizar com a letra B. E temos a altura. Para não ficar simbolizado com a letra A, porque o A nós estamos utilizando para a área, a altura eu vou representar com H. Sempre a altura vai ser o H. Beleza? Então a minha área aqui, ó, é igual a quê? Base vezes altura. Ou seja, a minha área é igual a B multiplicado pelo H. Base vezes altura. Beleza? Base vezes altura. Temos aqui a área do triângulo. Quais são os triângulos? Pô, tem vários aí, né? Nós já vimos aqui 6 tipos de triângulos. Então vamos lá, a área do triângulo. Então vou desenhar aqui um triângulozinho. Perfeito. O triângulo também possui aqui ó, a base. Eu vou chamar de letra B. E também possui uma altura. A altura dele é do ponto mais alto até sua base, que forma um ângulo de 90 graus. Essa daqui é a altura, que é o H. Tá bom? Não vai confundir a altura com o lado. É a altura, esse carinha aí. A área do triângulo é o quê? A base multiplicado pela altura. Tudo isso dividido por 2. Tem que decorar, professor? Tem, tá? Base vezes altura dividido por 2. Perfeito? E nós temos mais um carinha aí, que é a área do trapézio. Só esses que tem, professor? Não, tem vários outros. Mas a gente sabendo esses caras, nós conseguimos resolver vários outros problemas, porque às vezes uma figura é uma composição de outras. Então, se a gente souber essas áreas em específico, nós já conseguimos matar vários probleminhas. Então, o que é o trapézio? O trapézio é aquela figura assim, ó. Aquela figura aqui, tá? O trapézio possui duas bases. Base e base. Só que uma é maior e a outra é menor.
Então a base menor eu escrevo com B minúsculo. Tá bom? E a base maior eu escrevo com B maiúsculo. E também ele possui uma altura, que forma exatamente 90 graus, a altura. Que é o H. Beleza? Então qual é a área do trapézio? A área do trapézio é igual à minha base maior, somado com a minha base menor. Isso tudo multiplicado pela altura. E tudo isso é dividido por 2. Tá? Então nós podemos simplificar como base maior somado com base menor. Tudo isso multiplicado pela altura e o resultado dividido por 2. Aí, fizemos a área do trapézio também. Perfeito? Vamos voltar no nosso problema. Aqui no nosso problema, nós queremos saber a área desse cara, tá bom? Aqui nós podemos fazer de várias formas. Várias formas. Tá? Eu gosto de fazer por uma, que nós vamos fazendo composição de figuras. Então, eu vou contando aqui, né, as figuras. Então, olha só. Já tem figura, já tem partes aqui, que ela já está completa. Ó. Aqui nós temos um quadrado. Nós temos aqui 2 quadrados completos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui já tem 16, tá bom? Vou anotar aqui que eu não quero esquecer. 16, certo? Mas só que a gente pode fazer umas composições bem interessantes aí. Nós podemos fazer umas composições, tá bom? Como que eu vou compor esses caras? Pensa aqui comigo, ó. Esse daqui, essa figura aqui, ó. Você concorda que aqui tinha 2, porém foi dividido ao meio. Então nós temos só metade, né? 2, metade de 2 é 1. Então essa partezinha aqui, ó, é 1 quadrado. Então esse cara aqui é 1. Eu vou colocar mais um aqui. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, vem do mesmo princípio, ó. Vem do mesmo princípio. Esse cara aqui, ele poderia ser esse retângulo, porém é metade. Então nós temos mais um aqui também. Já vou anotar. Mais um. Esse daqui, ó, repara que é meio. E esse daqui também é meio. E esse daqui também é meio. Então nós temos quanto? Nós já temos 1, né? Somando esses dois dá 1 e meio, 1,5. Correto? Nós podemos observar o seguinte. Tá? Deixa eu só pensar no jeito melhor aqui. Ah, dá pra gente fazer o seguinte, ó. Ó, vou apagar aqui. E vamos pensar nesse complexo aqui, ó. Esse bem grandão. Você percebeu que eu tirei 2, né? Então aqui do 16 eu vou tirar 2. 16, 14. Tá bom? Tirei 2 porque eu quero fazer esse grandão aqui. Quem que é esse grandão? Esse grandão seria a metade dessa quantidade toda, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria metade de 10, seria 5. Então aqui eu somo 5. E eu tirei aqueles 2 lá, mas eu somei 5. Certo? Então aqui já está composto também. Certo? Tá tudo certo aqui. Falta aqui, ó, mas aqui também dá para fazer essa mesma composição. Tirei 1 ali, vou tirar do 14, vira 13, certo? E aí eu faço a mesma ideia. Aqui, só que é metade. Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a metade de 6 é 3. Então aqui é 3. Beleza? E faltou somente essa parte, que eu posso imaginar como um retângulo. E aí eu estou pegando apenas metade do retângulo. Ou seja, ali é 3, mas só que a metade é 1,5. Certo? Agora nós vamos fazer a soma entre eles. 13 mais 1, 14, 15. Vou pular esses caras, 15. Mais 3, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. Mais 5, 26. 26. Tudo bem? 26. E esse 26 é multiplicado por essa área aqui, ó. Quanto que vai dar essa área? 10 vezes 10 é 100 metros quadrados. Certo? 10 vezes 10, 100. 100 metros quadrados. Então eu faço vezes 100. Porque cada quadradinho vale 10 metros quadrados. 10 por 10. Então eu tenho 26, 2.600 metros quadrados. Cada um deles, cada metro quadrado vale 20. Então eu vou multiplicar esse valor por 20. Certo? Multiplicar por 20 é dobrar esse cara e adicionar a quantidade de zeros. Então 26 dá 6 mais 6, 2. 52. 1, 2, 2 zeros aqui, mais um aqui. 52 mil. Vem aqui. 52 mil. Letra I. 52 mil. Tranquilo? Engraçado que essa daí de área, né?
essa questão de área, ela foi uma questão que nós não utilizamos fórmula, né? Nós só analisamos as figuras. Então, sabendo que a área também você pode contar os quadradinhos, nós podemos resolver de duas maneiras. Contagem de quadradinho quando nos é informado e também utilizando as fórmulas quando não é informado a quantidade de quadradinhos. Perfeito? Que vai ser esses caras que nós escrevemos aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa questão número 17. 17. Vou acelerar um pouquinho. Eu tenho um compromisso aí às 16h30. Bom, vamos lá. Um pequeno grilo pretende percorrer um trajeto retilíneo de 12,2 metros de comprimento. Na primeira metade, ele fez um salto com um pé de comprimento. Interessante, né? Bom, um pé é igual a 30,48 centímetros. E no restante dos saltos, de 1 polegada. 1 polegada é esse cara aqui. Se arredondássemos cada pé e cada polegada para 30,5 e 2,5, respectivamente, quantos saltos seriam executados nesse percurso? Então o cara colocou aqui o pé, porém a gente não vai usar essa informação. Né? E nem essa outra. Qual que nós vamos utilizar? A que ele forneceu, que aqui é 30,5 e aqui é 2,5. Essa que nós vamos utilizar. Então vamos lá, ler o problema novamente e fazer a ilustração. Um pequeno grilo pretende percorrer um trajeto retilíneo, uma linha reta. Tá bom? Uma linha reta. De 12,2 metros de comprimento. Então esse total aqui tem 12,2. Na primeira metade, ou seja, até 6,1, na primeira metade, ele faz saltos de um pé, que é 30,5. Tá bom? Então quantos saltos será que ele fez aqui? Né? É só a gente pegar esse cara, que está em metros, e dividir por esse cara que está em centímetros. Então a gente tem que fazer a conversão também. Tá bom? Vou transformar esse metro em centímetro. Para transformar metro em centímetro, nós temos que multiplicar por 100. Aí. Perfeito? Nós temos que multiplicar por 100. Ó, isso aí dá para anotar também, né? Isso aí já está no edital também. Então vamos fazer essa divisão, né? Para saber quantos saltos ele deu. Tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, 6.100 dividido por 30,5. Dá para ver aí? Dá. Tá bem no cantinho ali, mas dá para ver. 6.100 dividido por 30,5. Quando eu tenho uma divisão que tem esse cara com vírgula, eu posso vir aqui, ó, e adicionar um zero e sumir com essa vírgula. Então é como se eu estivesse fazendo a divisão por 305. Tá? Então aqui, ó, eu pego esses caras aqui em cima. Vai ser 2. Vai dar 610, 0, 0, 0. E sobrou 2 zeros aqui, eu adiciono aqui. Ó. Então ele fez 200 saltos. Na primeira metade. Perfeito? 200 saltos na primeira metade. E na segunda metade, né? Cada pé 2,5 e no restante saltos 1 polegada de comprimento. Então ele fez aqui... Cara, vai dar 200. Ixi, então é bastante, hein? Aqui, ó. Tá aqui, ó. O erro tá aqui. Tá bom? Aqui, ó. Se eu multiplico por 100, eu não adiciono 2 zeros, porque a vírgula tá aqui. Ele caminha 1, 2. Aqui, ó. Fica 610. Tá bom? 610 centímetros. Então aqui eu tenho que tirar um zero. Tirando um zero fica 20. Então ele fez 20 saltos no começo. E agora eu vou fazer aqui, ó. 610 metros. Só que tá em polegadas. Que é 6,5 centímetros. Ou 2,5 centímetros. Então eu vou fazer 610 dividido por 2,5. Como eu tenho a vírgula, eu adiciono um zero e vou sumir com a vírgula. Fica só o 25. Então eu pego o 61, né? E faço por 2. Aqui fica 50. Aqui fica 11. Desço o zero, faço por 4. Correto? 4 vezes 25 dá 100. Fica 10 e eu abaixo mais um zero. Por 4 novamente fica 100 e zero. 244 saltos. Nessa segunda metade, mais 20 outros saltos. Então eu vou ter 264 saltos. 264 saltos. Letrinha D pra gente. Tranquilo? Letrinha D pra gente. Bom, aqui a gente pode falar um pouquinho sobre conversões de medidas, né? Vamos falar sobre conversões de medidas? É o sistema métrico decimal. Está lá no edital. Sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal. No sistema métrico decimal, nós temos que fazer transformações de medidas. O nosso sistema que nós utilizamos é o sistema decimal, por isso que está escrito sistema métrico decimal. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam uma outra, que é, por exemplo, aqui é o pé, que é a polegada,
que é o galão, né, para medida de capacidade, é o galão, tá bom? No sistema métrico decimal, nós temos nossa unidade fundamental de medidas, né, o metro. O metro. E nós temos os seus múltiplos e submúltiplos. Nós temos lá, por exemplo, o quilômetro, hectômetro, milímetro. Tudo bem? E nós temos esses caras. Quando o meu sistema, eu estou trabalhando, por exemplo, com litros, é só eu substituir o L por esses caras aqui. Ó. Então vai ficar KL. Só apago a última letra. KL, HL, DAL, DL, CL, ML. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho 2 litros aqui e eu quero transformar em mililitro, perceba que eu estou caminhando 1, 2, 3 casinhas. Eu estou adicionando 1, 2, 3 zeros. Ou simplesmente eu estou caminhando com a minha vírgula 1, 2, 3 casinhas para a direita. Se eu estou indo para a direita, ele está caminhando para a direita. Mas agora vamos imaginar que eu tenho lá 200 ml e quero saber quantos KL vai virar. Então, repare que eu estou voltando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Tá bom? Então, é como se eu tivesse uma vírgula aqui no final e ela voltasse 6 casinhas. Então, a vírgula está aqui, ela vai voltar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou esse número muito estranho aí. Ficou esse número. Tá bom? Então, 200 ml em KL é eu voltar para a nossa esquerda a quantidade de casinhas que eu pulo para cá. Tá bom? Professor, e se fosse metro? Né? Era da mesma forma, só vai mudar as letras aqui. Ó. A mesma ideia. Professor, como é que eu lembro desses caras na hora de eu fazer o desenho? KH dá. KH dá. Tá bom? 10, 100, 1000. Ou decimais. Cagada decimais. Tá bom? Só lembrar disso. Tá bom? É meio estranho o professor falar isso, mas a gente lembra dessa forma. Tá bom? Então, KH dá decimais. Você sempre vai utilizar essa tabelinha para fazer as conversões. Existe também a tabelinha de horas. Então, nós temos lá horas, segundos. Bom, para eu converter horas para minutos, eu multiplico por 60. De minutos para segundos, eu multiplico por 60. De horas para segundos, eu multiplico pela 60 vezes 60, que dá 360. 3.600, melhor dizendo. Se eu quiser fazer o contrário, eu volto. Ó. De segundos para minuto, basta eu dividir por 60. De minutos para hora, basta eu dividir por 60. Se eu quiser saber de segundos para hora, basta eu dividir por 3.600. Certo? Então, por exemplo, ó, 30 segundos equivale a quantas horas? O que eu tenho que fazer? De segundos para horas. Eu tenho que pegar esse 30 e dividir por 3.600. Tá bom? Vai dar um número bem diferente aí, né? 30 segundos dividido por 3.600. O ideal, vamos colocar aqui, que seria o contrário, tá? Vou colocar assim, ó. 7.000 segundos para horas. Aí você pega os 7.000 e divide por 3.600. Faz a divisão. Tudo bem? Não vai dar uma divisão exata, mas seria dessa maneira. Tá? Se fosse 7.200, dava. Daria 2 horas. Então, 7.200 segundos é equivalente a 2 horas, porque eu fiz a divisão. Tranquilo? Bom, vamos voltar aos nossos problemas aqui. Utilizando o conceito de ângulo interno, alternos, internos, esses caras aí, calcula a medida do ângulo X, indicado na figura, sabendo que os segmentos R e S são paralelos. E esse cara aqui e esse cara aqui são paralelos. Então, vamos lá trabalhar os ângulos. Vamos trabalhar os ângulos alternos internos, tá? Eu iria ficar fazendo divisões aqui. Esse ângulo aqui de 60, ele é igual a esse ângulo novo que eu criei aqui, ó, 60 graus aqui. E esse outro, como tudo é 92, seria 32. E esse ângulo, agora considerando, esquecendo tudo de baixo aqui, tá? 32. Esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a esse cara que passa aqui, ó. 32 graus, tá? Ele é igual. Por causa que ele tem uma reta perpendicular passando aqui. Certo? Esse daqui é igual a esse daqui. E esse daqui, ó, esses dois são suplementares, eles formam 180 graus. Então vai ser 180 menos 32 é igual a x.
180 menos 32. 180 menos 32, só fazer aqui. 8 vira 7, aqui vira 10. 10 menos 2, 8. 7 menos 3, 5. Não, opa, 4. 4 e 1. 148. Então o ângulo X é 148 graus. Certo? Opa, tablet falhou. 148 graus. Mas vamos fazer um pouquinho de teoria aí, né? Vamos falar um pouquinho da onde surgiu essa ideia que o professor fez aqui e tudo mais. Tá bom? Bom, vamos escrever aqui. Vamos escrever. Porque a gente escrevendo, a gente faz bastante coisa legal aí, né? Bom, vou colocar aqui, ó. Retas paralelas cortadas por transversal. Reta paralela cortada por transversal. Então, primeiro, o que é reta paralela? Aquela reta que você nunca vai se encontrar com outra. Falei. As retas são paralelas e eu passo aqui uma transversal. Tá bom? Se você tem que tentar associar esse desenho que eu acabei de fazer com esse probleminha que o professor fez. Por isso que o professor criou essa reta aqui, ó. Tá? Porque aí ficava exatamente o nosso desenho ali. Ó, eu vou fazer de vermelho. Paralela, paralela e a transversal. Bom? Paralela, paralela, transversal. O que eu posso concluir sobre esses ângulos? Tá bom? O que eu posso? Primeiro, tem um ângulo aqui, certo? Vou chamar ele de ângulo Bzinho. Certo? E nós temos um outro ângulo aqui, chamado Dzinho. Esses ângulos são opostos pelo vértice. O que é o vértice? É o ponto de encontro aqui deles. Então, quando eu tenho ângulos que são opostos pelo vértice, assim como esses dois, eu tenho uma propriedade na matemática que fala que eles são iguais. Então, eles são opostos pelo vértice. E eles são iguais. Tudo bem? Iguais. Então, por isso que o professor veio aqui e falou para mim, ó, esse ângulozinho aqui é igual a esse. Você vai entender por quê. Porque esse de 60 é igual a esse daqui, ó. Certo? E aí, essa reta aqui, ó, essa reta é idêntica a essa outra. Se eu trazer ela para cá, ó, ela é igual. Então, por consequência, esse ângulo de 60 aqui de baixo, esse daqui, ó, 60 aqui de baixo, é igual a esse outro ângulo aqui de 60 que o professor tinha feito. Tá bom? Por isso que ele fez isso. É uma propriedade matemática aí que nós temos. Tá? Esse outro ângulo, eu vou chamar ele de letra A. Tá? Letra A. E esse daqui de letra C. Eles também são opostos pelo vértice. Então eles são iguais. Tudo bem? Só que os azuis são iguais, os pretos são iguais. O azul é igual a preto? Nem sempre. Tá bom? Não existe uma propriedade que fale isso. Não garante isso. Perfeito? O ângulo A, que é esse azulzinho, somado com o ângulo B, tem que dar 180 graus. Por quê? Porque é uma reta. Isso aqui tem que dar 180 graus. É uma reta. Beleza? Por consequência, o ângulo D somado com o C também dá 180 graus. Por consequência, esses caras aqui também dão 180 graus. O B mais o C é igual a 180 graus. Por consequência, esses aqui também dão 180 graus. Estão tudo na reta. O A mais o D também é 180 graus. Eles são suplementares. Certo? Beleza? Isso aqui tudo que a gente fez, a gente pode repetir aqui embaixo. Ó, pode mandar aqui para baixo. Vai ser a mesma coisa. Certo? Vai ser a mesma coisa. Então, esse ângulo que eu tenho aqui embaixo, esse ângulo aqui, opa, gente, aí não, né? Esse ângulo aqui, que eu acabei de desenhar, é idêntico a esse ângulo B. É idêntico. É um ângulo F, que é idêntico a esse ângulo H. Tá bom? Esse ângulo aqui de fora, que eu chamo de G, é idêntico a esse ângulo C, que é idêntico a esse ângulo E. Tá bom? Então, são todos os azuis são iguais, todos os pretos são iguais. Eles têm a propriedade de ser ângulos opostos pelo vértice, e é isso. Tá? Os caras que estão aqui dentro, ó, aqui dentro, a gente fala que eles são ângulos internos. Os caras que estão aqui fora, externos. Que é esse cara que está aqui. E os caras que estão aqui, ó, são externos.
Beleza? Tudo bem? Então vamos imaginar, vamos olhar aqui do interno primeiro, ó. Nós temos ângulos internos. Os ângulos internos, tudo bem? Se eu falar agora, no nosso problema lá, ó, falava o quê? Alternos internos. Alternos internos. O que é esse alternos internos? A palavra alternos, ângulos, alternos internos. Tá bom? Alternos vem de alternado. Então, se um ângulo está desse lado, o outro tem que estar alternadamente do outro lado. Então, percebe que os ângulos alternos e internos, internos e alternos, alternados, eles são iguais. São iguais. E os ângulos alternos externos são de que forma? Os externos, ó, alternos, desculpa, alternos externos. Esse cara com esse outro. Também são alternos. Alterno assim, ó. Se está desse lado aqui da reta, o outro tem que estar do outro lado da reta. Aí alternou, entendeu? Então, são alternos e externos, eles também são iguais. Então, os ângulos alternos internos e alternos externos são iguais. Perfeito? O que mais? Nós temos os ângulos colaterais. Ângulos colaterais. Como assim colaterais? Colateral é que está no mesmo lado. Então, ó, está aqui desse lado, por exemplo. Os internos colaterais são quem? O F e o C. São alternos colaterais. Tá bom? Então, os colaterais são suplementares. O que é suplementar? A soma é 180 graus. Se eu somar esses dois ângulos, ele tem que dar 180 graus. O F com o C tem que dar reta. Por quê? Porque o F é igual a esse Bzinho aqui. Então ele tem que dar 180 graus. Tá bom? Então nós temos essas propriedades importantes para a gente trabalhar. Então a gente precisa saber disso para nossa prova do IF. Então, agora voltando no nosso problema, eu vou resolver ele novamente. Então vou apagar aqui. Ah, professor, não tem essas retas que o senhor falou. Não tem, cara, mas a gente constrói. A matemática é assim, a gente constrói. Então, eu vou esquecer tudo que está aqui em cima, essa parte, não vou usar agora. Eu vou utilizar apenas isso aqui, ó. Vou fazer uma nova reta paralela a essa de baixo, tá bom? E uma perpendicular aqui. Olha aí. Olha aí que bonito. Tá? Então, se aqui é 60 graus, aqui também vai ser 60 graus. Nós vimos lá que também é 60 graus. Por consequência, certo? Por consequência, esse cara vai ser idêntico a esse cara que está aqui, ó, 60 graus. Certo? Por consequência, nós temos isso. É 60 graus também. Por consequência, aqui também é 60, mas não vai adiantar muita coisa, não vai agilizar muita coisa pra gente. Mas ele é 60. 60 graus. Perfeito? Então vamos lá pensar. Se aqui era 92, se aqui tudo, ó, era 92, mas uma parte dele é 60, quanto que vale a outra? A outra vale 32. Agora eu vou criar uma nova reta. Essa paralela está se conectando a essa perpendicular, tá? A essa perpendicular e a essa paralela. E aí, nós sabemos o quê? Nós sabemos que esse 32 é igual a um 32 aqui. Correto? São alternos internos. Alternos internos. Olha aí. Um tá aqui, o outro tá aqui. Então eles são iguais, pô. Exatamente. São iguais, pô. Ó, aqui e aqui são iguais. Certo? E nós sabemos que esse cara com esse outro, eles são o quê? Eles são a nossa segunda definição que nós fizemos. Ó. Eles são colaterais. Ih, travou aqui, peraí. Opa. Eles são colaterais, não deu para abrir ali, mas eles são colaterais. E os ângulos colaterais somados dão 180 graus. Tá bom? Peraí que deu uma travadinha. Eu tenho que a soma deles tem que dar 180. Então, 180 menos 32 é igual ao valor do x. 180 menos 32 a gente viu que era 148. Certo? 148. Então a alternativa correta é a letra A. Então a gente precisava desses conhecimentos para a gente conseguir resolver essa questão. Certo? Bom, questão número 19, é isso mesmo. Carolina e Maria são amigas e decidiram juntar dinheiro para comprar um kit de robótica. Elas juntaram metade do dinheiro, sendo que Carolina contribuiu com 2/3. Então vamos lá, ó. Vamos colocar um negócio aí, né? Carolina e Maria. Beleza? Suas amigas decidiram juntar dinheiro para comprar o kit de robótica. Elas juntaram metade do dinheiro. Metade.
Metade, qual fração que é? Meio. Sendo que Carolina contribuiu 2/3 e Maria com 1/3 dessa quantia. Algum tempo depois, para a segunda metade, a contribuição de Carolina foi 2/5 e de Maria 3/5. Sabendo que o valor do kit foi 300, então, determine o valor que cada uma contribuiu individualmente. Então, nós temos duas metades, correto? Então, na primeira metade, vou escrever aqui, ó, Carolina, Maria. Na primeira metade, se tudo é 300, então, aqui é 150, correto? Carolina contribuiu com 2/3. Então, Carolina, aqui nessa primeira metade, é 2/3 de 150. Como a gente comentou, o D significa multiplicação. E a Maria contribuiu com 1/3 de 150. Vamos calcular isso aqui? Quanto que é 2/3 de 150? É 2/3 multiplicado por 150. 2 vezes 150 é 300, dividido por 3, ela contribuiu com 100. Como aqui, a gente já sabe que vai ser 50, correto? Porque ó, 100 mais 50 deu 150. Tudo bem? Então, Carolina, inicialmente, contribuiu com 100. E Maria com 50. Vamos lá na segunda metade. Segunda metade, Carolina e Maria. Segunda metade. Carolina foi 2/5, ou seja, 2/5 de 150. E Maria foi 3/5 de 150. Tá bom? Quanto que é 2/5 de 150? 2/5 vezes 150. 2 vezes 150 dá 300, dividido por 5. Tá? É a mesma coisa você pensar 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. Certo? Então ela contribuiu com 60. E 3/5? 3/5 vezes 150. 3 vezes 150 dá 450. Dividido por 5. 450 dividido por 5 dá 9, né? Dá 9, dá 90. Tá bom? Então, quanto que Carolina contribuiu? Carolina com 160. No total. E Maria, o restante, 140. Né? 50 mais 90, 140. Vamos ler as alternativas? Carolina contribuiu com 180. Não. Carolina, 160. Carolina contribuiu com 140. Não. Carolina com 120. Não. 150. Não. 160. E Maria com 140. Letra E. Ah, isso aqui é interessante, tá, pessoal? Só para a gente analisar que o problema falava que ela tinha que contribuir com 300. Então, a soma desses valores já tinha que dar 300. Então, você já analisava as alternativas. Se tivesse alguma que essa soma aqui ó, não desse 300, já poderia eliminar de cara. Tá bom? Mas, aparentemente, todas dão 300, né? É, todas dão 300. Tranquilo? Beleza? Então, aqui para a gente finalizar a questão número 20. Vamos lá, ó. João é o técnico de laboratório responsável pela compra do material de certa obra. Ao realizar a compra do material a ser usado no concreto, observou que faltava certa quantidade de cimento. Ele perguntou ao engenheiro a quantidade de cimento necessário para o concreto e o engenheiro respondeu que seria necessário um volume total de 50 metros cúbicos, tá? Marcar de vermelhinho aqui, de rosa, para ficar diferenciado, tá bom? João entrou em contato com a loja, os materiais de construção e a vendedora, com a loja de materiais de construção, e a vendedora pediu a quantidade de massa de cimento. Apesar de confuso, informou que iria calcular a massa de cimento e retornaria o contato. Ele queria, ó, aqui ele pediu em volume, tá? O engenheiro informou o volume. A vendedora pediu a massa, o peso. A massa aqui ó, seria lembrar de peso, tudo bem? Considerando que a massa específica do cimento é isso aqui, ó, 3.110 kg por metro cúbico, tá bom? Olha só, 3.110, tá bom? Qual será a massa de cimento para o volume de concreto necessário na obra? Então, pessoal, ele tinha 50 metros cúbicos, tá? Ele quer comprar 50 metros cúbicos e cada metro cúbico pesa 3.110 quilogramas. Então, para eu saber a quantidade de 50, basta o quê? Fazer multiplicação. 3.110 multiplicado por 50. Só isso, professor. Só isso mesmo. Então, eu faço 0 vezes 0, 0, 0. Vai dar 0 a primeira linha, né? O mais aqui embaixo do último número. E agora eu multiplico por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 0, 0, 5, 5, 5, 1. Ou seja,
155.500 quilogramas. A alternativa correta aí é a letra D, tá bom? Letra E, melhor dizendo, tá? E assim, pessoal, nós encerramos a nossa aula, a nossa correção dessa provinha, tá? Espero realmente ter ajudado vocês esse conteúdo aqui para sua prova do processo seletivo aí do Instituto Federal. Se você gostou, eu peço humildemente que você compartilhe com o pessoal da sua turma para ajudar mais gente, para que a gente consiga cada vez mais conseguir um ensino de qualidade para a nossa educação. Beleza? Um abraço para você e vai ter mais vídeos como esse de resolução, com resuminho e tudo mais. Um abraço e tchau, tchau.